Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Prosa de Prof, o ponto de encontro dos professores para aquele bate-papo legal e descontraído sobre o dia a dia das salas de aula. Hoje estamos com um convidado super especial a quem eu tenho muita admiração e respeito. Ele que é meu amigo, que eu tenho um carinho muito grande e que não poderia ficar de fora dessa prosa gostosa, né? Então, eu quero vos apresentar hoje o nosso convidado, ninguém mais, ninguém menos do que Jean Paul, professor de matemática, física das disciplinas de exatas, que vem hoje abrir o seu LinkedIn aqui, a sua bio, o seu Wikipédia aqui para a gente conhecer um pouco da sua vida, da sua trajetória. E eu quero desejar boas-vindas a você que eu tenho muito carinho e muito obrigado por ter atendido ao nosso pedido, né? Não, eu que É com agradeço você. pelo convite, né? Você também é uma pessoa que eu admiro bastante. Não vamos rasgar cedo aqui, né? Mas é preciso falar tanto do seu trabalho quanto da sua pessoa, né? Então, um amigo mesmo do peito. Então, muito obrigado pelo convite. Espero estar à altura do seu programa. Nada, você é um cara de alto nível e que com certeza vai ter um público muito grande e que tem uma admiração muito grande pelo seu público escolar e que tem muito a acrescentar para a gente, tem muito a agregar para a gente hoje. E a gente, como eu já te disse, a gente pede geralmente que os nossos convidados eles abram e aí o seu LinkedIn, o seu Wikipédia para poder mostrar um pouco da sua bio aí desde o Gênesis, digamos, até os dias de hoje. Eu costumo sempre dizer isso. Ou seja, desde o início, o que te levou, inclusive, a querer trilhar pelo caminho da docência, que é um caminho que ele exige muito trabalho e exige um certo esforço para poder nadar contra essa maré aí que é o dia a dia da vida de um professor. É verdade. Eu posso dizer que o meu gênese é o curso de engenharia mecânica na UEMA, né? Foi onde tudo começou. Eu entrei na engenharia lá em 98. E aí, sabe como é estudante liso, né? Depois de alguns períodos, apareceu uma oportunidade de estágio no SESI, né? À noite, com educação de jovens e adultos. E foi ali que eu me descobri. Foi ali que eu vi que não era engenheiro que eu queria ser, não era engenharia minha área era a docência mesmo, é a educação, é onde eu me realizo, é onde eu me descobri. E aí, de lá pra cá, larguei a engenharia, fui fazer licenciatura em matemática e já se vão mais de 22 anos, né? Trabalhei no SESI, né, onde tudo começou, né? Onde eu aprendi muito. Acho que muito do que eu sou hoje, né, eu devo ao SESI. Foi onde eu fui realmente moldado enquanto profissional. E trabalhei 12 anos no SESI. Tive a oportunidade de trabalhar no Mato Grosso do Sul, em Corumbá, na rede Objetivo. Trabalhei também no Colégio Objetivo. Depois voltei para o Pará, onde trabalhei no Senai mais 4 anos. Nesse período, trabalhei no Colégio Cristo Rei, né, no Colégio Exclusivo, no COES UFMA, e agora há 3 anos eu tô no Rosa de Saron. Chão, né? E o que te Muito chão. levou? é, Qual foi esse momento assim que tu descobriu? Foi nesses momentos, foi nessas aulas que tu começaste a dar com este programa que teve na universidade? A educação de jovens e adultos, Júnior, ele é uma educação transformadora. Olha, eu aprendi muito. E aí você lida com pessoas que não tiveram oportunidade de estudar no tempo certo, né? Trabalhador, passavam o dia inteiro no chão da fábrica, né? Naquele trabalho suado, e aí no final da noite, daí iam assistir a aula. Então, assim, é uma didática diferente, né? Um cuidado diferente que você tem que ter com esses alunos. E foi ali, né, ouvindo e vivendo aquela história de vida, né? Eu trabalhei 2 anos com educação de jovens e adultos, e nesse período também eu já fui para o fundamental e para o médio. Então foi ali. Eu digo que a educação de jovens e adultos é que despertou, né, a docência que tem dentro de mim, e foi a partir dali que tudo começou. Em qual momento da vida assim, se tu consegue lembrar, acredito que sim, eh, tu teve assim essa inclinação para as disciplinas de exatas? Eh, Já tinha essa predileção ou foi incentivado por alguém, pela família, por quem quer que seja? Onde surgiu assim essa inclinação pela disciplina de exatas?
No ensino fundamental e no ensino médio, eu sempre fui muito bom de exatas, né? Nunca tive problema mesmo. Meu problema era na área de humanas. Sempre tive problema com humanas, mas eu diria que por conta de como era a educação lá na minha época, né? Então, assim, eu lembro muito de uma professora de história que ela passava 50 questões para um questionário, né, pra gente, e dessas 50, 10 eram a prova. Então, assim, eu não estudava mesmo. Infelizmente, era um método decoreba, né? E aí, exatas, não, eu sempre me desenrolei muito bem. Então, foi por aí. Tanto é que eu fui fazer logo para engenharia, né, que é só cálculo, porque era onde eu me saía melhor. Então, eu sabia que era exatas, que era o meu forte. Então, nunca procurei nada pro lado de humanas, né? Pro lado de linguagens, apesar de ter um sonho meio que escondidinho lá para a área do direito. Acho que antes de ir embora dessa terra, eu ainda vou dar um pulo no curso de direito. Ainda tem vontade de fazer esse curso de direito ainda. Tenho. Sempre um sonho meio guardadinho lá, escondidinho, mas tenho vontade. Qualquer hora tu vai lá abrir essa gaveta pra poder. Diz, Isso. rapaz, eu vou. Vamos botar isso aqui na mesa aqui pra gente poder, É, né? tô esperando o momento correto, o momento certo. Mas se a gente for parar pra ver, a gente tem. Isso aí é muito visível, é muito evidente. A gente tem um certo público em relação à questão de gênero nos cursos entre, digamos, os de linguagem, de humanas, não necessariamente humanas, eu acho que é mais diversificado, mas da área de linguagem e da área, digamos, das exatas, dos números necessariamente, a gente vê um público mais masculino. No curso da área da linguagem e do curso de letras, a gente tinha um público, tipo, praticamente predominantemente feminino. Agora, quando a gente ia nos prédios onde ficavam os cursos de exatas, tipo, os cursos de física, de matemática, de engenharia, a gente via um público basicamente masculino. Aqui tu entende é, atribui isso a essa questão de predileção por questão de gênero. Por que que os meninos eles preferem mais as áreas de exatas, enquanto as meninas preferem mais as áreas de linguagem, de humanas e das letras necessariamente? Olha, acho que é alguma coisa cultural também, né? Acredito muito nisso. E assim, é muito mais difícil. Eu não sei dizer, não me atrevo a dizer que a área de exatas é mais difícil que a área de linguagens ou que a área de humanas. Eu acho que não é o caso, não. É um mito que vem se criando, né? E graças a Deus, a gente está desmistificando isso. Quando eu entrei no curso de engenharia, na minha turma só tinha uma mulher, realmente. Mas recentemente eu tive na universidade, a gente levou acho que a última vez que a UEMA fez a feira de profissões, e aí eu fiz questão de ir no curso de engenharia primeiro para levar os meninos e vi muitas mulheres, né, lá no curso de engenharia. No curso de licenciatura não tinha nenhuma mulher na minha turma, né? Mas nas escolas que eu trabalhei tinha muitas professoras. Então eu acho que é um mito que se construiu de que matemática é difícil, que física é difícil, que a área de exatas é difícil, né? Que a área de exatas. Pra você ter uma ideia que esse mito está se desconstruindo, hoje, por exemplo, a área de elétrica, eu trabalhei com um ensino técnico no Senai, e eles preferiam as mulheres. Os cursos de eletricidade, que envolvem eletricidade, eles preferiam as mulheres, porque lá eles entendem, principalmente o pessoal da Vale, que as mulheres têm um cuidado maior, elas são mais atenciosas, né? Então, assim, foi um mito que se construiu que exatas era para homem, humanas linguagem para mulheres, porque exatas era difícil, humanas linguagens era mais fácil, mas graças a Deus isso está sendo desconstruído e realmente tem nada a ver. Eu li um artigo, só que esse artigo já ele é bem, ele já tem já muito tempo, que inclusive falava sobre essa questão das meninas já terem uma inclinação para áreas de linguagem, de humanas, enquanto os meninos eles já tinham uma inclinação mais para a área da engenharia, para a área para a área das exatas, né? Levando em consideração todas as engenharias e as licenciaturas de matemática, de física, sobretudo, de química também. Mas
a gente já percebe que isso realmente, como tá falando de um tempo para cá, a gente já não vê mais essa disparidade assim em relação à questão dos gêneros relacionado aos cursos. Eu me lembro que quando eu fiz filosofia, só tinha duas meninas na minha turma. O resto tudo era tudo homem. E aí, e já quando eu fui para o curso de letras, aí eu já tive, na verdade, um percentual totalmente o contrário. Era uma turma de quase 45 alunos e tinha uns 6 ou 7 homens, o restante era só mulheres. Né? Tem isso É, também. mas essas coisas elas ficam bem evidentes em relação a essa questão de predileção relacionada ao gênero. Mas uma das coisas que a gente percebe muito é que esse tipo de inclinação ele já vai surgindo já quando a gente já vê os meninos em sala de aula mesmo, já eles enquanto adolescentes, enquanto jovens, a gente já percebe já que os meninos já são mais envolvidos com essas áreas de engenharia, de, de cálculo, enquanto as meninas já são mais, já têm uma desenvoltura mais inclinada à área de linguagem e, e de humanas. Mas ainda bem que, como tu tá dizendo, a gente já tá vendo um cenário um pouco mais diferente do Sim. que a gente via anteriormente. E que, na verdade, é uma tendência, e eu acredito que tá se abrindo mais a mente em relação a determinados cursos e que a gente já não vê mais esse tipo de. Existia, inclusive, até acho que um tempo atrás, essa questão muito do preconceito, né? Era um ponto que eu queria tocar contigo. Foi construído, as famílias também construíram isso, né? Infelizmente. Sim, Isso sim. é curso para homem, isso é curso para mulher. Sim, Tinha sim. em um determinado momento, tinha isso aí também. Mas graças a Deus, né, a gente tem evoluído muito. E, cara, já eu tenho colegas que dão aula que eu já aprendi com elas, cara, que muita coisa elas fazem muito bem. Então é só uma questão de mito mesmo. E como você disse, ainda teve essa questão do preconceito que atrapalhou demais. Por exemplo, ainda tem, infelizmente, nós temos profissionais na área que ainda mais antigos que ainda trazem esse tipo de preconceito. Nessa minha última temporada no Pará, eu fiquei no Pará de 2015 a 2018, né? E aí trabalhando muito com curso técnico no Senai. E eu lembro que uma vez um gestor da Vale estava fazendo lá umas entrevistas e a gente estava participando. E aí o melhor foi a mulher, né? Ela foi a melhor de todas, mas ela não ficou. Ficou um outro rapaz. E eu fui perguntar para ele por quê, né? Que não foi a mulher que ficou, se ela tinha sido a melhor. Aí ele, tu acha mesmo que essa mulher vai dar conta do serviço? Mulher não dá conta de serviço. O serviço é muito pesado, ela não vai dar conta. Então, assim, infelizmente, graças a Deus, um número menor, ainda tem essas pessoas que carregam um pouco desse preconceito, mas já mudou bastante e a gente só tem a evoluir nesse sentido. O mercado de trabalho também tá abrindo as portas, inclusive, para as Sim. mulheres, inclusive, como tu já mencionaste aqui, nessa questão de o mercado hoje já tem uma preferência diferente do que era antigamente. Enquanto tem pessoas que pensam que isso aqui é trabalho pesado, isso aqui é trabalho para homem, Uhum. como se a mulher não desse conta. Hoje já tem uma direção já diferente, um caminho já diferente, já um tipo de pensamento diferente, assim, levando em consideração outros aspectos eh, da essência humana, tipo, a mulher é bem mais cuidadosa, claro, o homem já ele é mais para frente, digamos assim, ele já não pondera tanto antes de fazer algum tipo de coisa, ele Na área industrial, eles costumam dizer que a mulher tem medo, o homem não. Então, por é, isso eu, ela faz com cuidado maior. Eu acho que é isso, eu acho que É. essa falta de temor para algumas coisas, eu acho que falta o cuidado do homem, um cuidado É. que a mulher tem, né? De assim, vou ponderar um pouquinho mais, vou pensar aqui, vou Uhum. analisar direitinho para poder fazer a coisa correta, para não dar BO, né? Para não dar problema. É. E já Passa pelo excesso de confiança, que é também muito tem isso, característico do homem, né? do gênero masculino, Ah, né? isso, eu já faço isso há Há um tanto tempo, tempo, isso aqui, não vai é, dar nada. esse excesso de confiança também, É, eu acho que é um dos pontos também a que mulher, é, é óbvio, é evidente que ela é mais metódica, né? Ela é mais, faz o trabalho todo direitinho, passo a passo, né? Ela segue aquele cronogramazinho, as etapas por etapas. O homem tem mania de queimar, não, eu já vou direto pra cá que vai dar certo, eu vou encontrar o mesmo resultado. A mulher não.
E não que a mulher não confie em si mesma. O problema é que ela, além de ela confiar em si mesma, ela não vai queimar essas etapas que o homem Isso, costuma fazer, né? É essa questão do realmente do cuidado que eu acho que tem sido levado em consideração em relação a outros aspectos que era levado em consideração antigamente, o que acabava favorecendo os homens nesse sentido. E voltando para a sala de aula, quais são as maiores dificuldades assim que um professor de exatas enfrenta no dia a dia? a gente vira e mexe vai voltar pro mito, né? Então, assim, criou-se um mito que matemática é difícil, que física é difícil, que química é difícil, que matemática reprova muita gente, que você não aprende matemática. E a, o mito e o preconceito que a gente tem comentado aqui, né? Então, assim, isso já vem, parece que é incutido desde cedo na cabeça da criança mesmo, né? Ao longo do tempo, ao longo dos professores que infelizmente vão passando, então vão construindo, né, uma vida matemática, uma vida física para esses meninos que às vezes quando eles chegam no ensino médio, eles chegam com esse medo, né, vamos dizer assim, das disciplinas. Então, isso é que é muito complicado. Eu acho que também vai muito também de como é que esses meninos aprenderam. Eu digo assim, Júnior, eu passei por um momento na faculdade que eu achei que eu trago isso para a sala de aula, né? Então, o meu professor estava dando uma aula lá de elipse, hipérbole, parábola, e eu não estava entendendo nada. Sabe o que é nada? Nada, nada, nada. E aí, depois de um tempo, eu disse assim, professor, essa aula aí a gente vai dar para o ensino médio, né? Ele disse, é. Então, como é que eu faço para ensinar isso aí para o moleque lá no ensino médio? Como é que eu faço para ele entender que isso aqui é necessário? Qual é a finalidade disso? Como é que eu faço para ele aprender isso bem aí? Aí ele virou para mim e disse assim, cara, ó, eu sofri, tu tá sofrendo, faz teu aluno sofrer, pronto, é assim que se resolve. Entendeu? Então, assim, infelizmente, a gente via muito isso na faculdade, e assim, esses. Aí tu imagina que esse cara passou, esse aluno, né, passou 4 anos na faculdade ouvindo isso. A gente não sabe com que frequência, né? Mas em algum momento ele ouviu. E quando ele chega na sala de aula, ele vai levar também. Criou-se, né, aquela história de que, professor bom é o professor que reprova. Tinha, há um tempo atrás, tinha muito disso, né? Mas aí, graças a Deus, as coisas foram mudando, a gente foi, graças a Deus, evoluindo, e hoje é muito parte daquela questão de dar significado para a coisa. É mostrar para o aluno, e eu mais meus colegas, a gente trabalha muito nessa ótica mesmo, de, cara, tentar mostrar para ele onde ele vai aplicar aquilo na vida dele, no cotidiano dele. Tentar dar significado para o que ele está aprendendo, né? Assim a gente consegue resultados melhores com esses alunos. Eu penso que a matemática, eu penso que quem é da matemática talvez tenha, não é que tenha essa dificuldade, mas o aluno em si, eu acho que ele já carrega consigo essa dificuldade de ver onde que eu vou aplicar isso bem aqui na minha vida. Isso. E aí o professor tem digamos, esse desafio de colocar na cabeça do aluno que em tudo tem a matemática. É. No celular que ele está usando, qualquer coisa que ele está fazendo, a matemática está ali. Uma vez já escutei alguns alunos assim, tio, professor, onde que eu vou usar? Eu já que sou da língua portuguesa, mas eles às vezes querendo fazer uma crítica a Uhum. outras disciplinas. Onde que eu vou usar a fórmula de Bhaskara, professor? Eu digo, Já cara, ouvi muito isso. são essas perguntas que a gente escuta o tempo todinho. E aí até eu fazer um discurso todinho para poder provar, digo, gente, esse celular que tá usando bem aí, ó. Gente, aí tem cálculo, não tem pra onde correr. Qualquer coisa que você faça tem cálculo. É claro que a fórmula que vai ser utilizada para determinado contexto, claro que deve ser específica. E com certeza a fórmula de Bhaskara ela vai estar envolvida em algum tipo de finalidade específica e que está sendo útil para a tua vida e que tu não está sabendo, né? E aí, como é que é isso? Como é que é explicar isso aí para os alunos que. A questão é essa bem aí mesmo que você está falando. E é evolução, né? E assim, eu consigo ver isso claramente porque eu passei por essa fase do muito mecânico.
Como foi que eu aprendi a equação do segundo grau? Meu professor passou 100 equações do segundo grau e mandou a gente resolver. Mas aquela equação do segundo grau pura e simples. X ao quadrado menos 5x menos 6 igual a zero, né? Então, assim, por um bom tempo, infelizmente, era assim que se ensinava matemática. Era uma coisa mecânica, né? E graças a Deus evoluiu esse pensamento, ele foi deixado de longe. Hoje não, a gente coloca uma situação, né, onde o aluno vai Vou envolver, utilizar vai aquilo. utilizar, né, a fórmula de Bhaskara, vai resolver uma equação de segundo grau. Então você coloca uma situação lá de um terreno, um terreno numa forma retangular, onde você não conhece as medidas, né, nem do comprimento nem da largura da área dele lá, mas você dá a área, e aí ele vai ter que aplicar a equação de segundo grau. Então partiu muito dessa evolução mesmo. E a gente vem nessa batalha de continuar dessa forma, né? Sempre tentando mostrar o significado, onde vai se aplicar. É claro que nem sempre a gente vai conseguir, né? Então tem situações que não se aplicam ali, que você tem uma dificuldade maior de verificar aquilo ali no seu cotidiano, né? Mas é um assunto que também é importante, que também vai lhe fazer falta, dependendo de que área você vai se encontrar mais lá na frente, que área você vai buscar. Então a gente também tem que ter esse cuidado. E aqueles que dizem assim: "Ah, eu vou atuar na área de humanas, em outras áreas e eu não vou precisar disso". Como colocar na cabeça desse aluno que ele precisa da matemática e que embora ele não vá, eh, necessariamente utilizá-la no seu dia a dia, na sua profissão, mas que ela está no seu dia a dia enquanto ser, enquanto vivente, que precisa em algum momento de fazer algum tipo de cálculo e ele vai precisar de habilidade mínima para poder, desenrolar alguma situação. Exatamente. Olha, o exemplo mais clássico disso aí é o Enem. Eu digo muito. Não adianta tu fazer 920 no Enem em redação e fazer 500 em exatas. Tu não vai conseguir o curso que tu quer. Tu tem que manter uma média, né? Uma média, todo mundo próximo um do outro. Porque senão tu não vai conseguir. Então tu tem que buscar o mais próximo desses 920 da redação para que tu consiga falar isso. E assim, é muito da educação básica. A gente sabe que na educação básica você tem um rol de conteúdos. Eu trabalho muito essa questão da sensibilização com meus alunos. Você tem um rol de conteúdos que você precisa saber, que eles fazem parte da educação básica. Quando você for para a área da graduação, aí sim é que lá cada curso vai dizer o que que ele quer, né, de determinadas áreas. Mas a tua educação básica não tem para onde correr, você precisa daqueles conteúdos, né, para que você consiga chegar lá e não tenha nenhum problema. Porque a matemática não adianta, né? Qualquer área que você for, você vai precisar de matemática. Você vai utilizar matemática. Claro que não nessa essência toda. Ah, você vai para um curso de direito, você também precisa de matemática. Na área da saúde, você precisa de matemática. Na área da saúde, você trabalha com porcentagens, né? Você trabalha com números decimais, né? Você trabalha com estatística, você trabalha com probabilidade. Então, não tem como. Você vai precisar disso, né? Então, a prova do Enem ela mostra muito isso e, assim, essas contextualizações, essas questões, trazendo uma questão que, aparentemente, de áreas que não teria, né, no nosso subconsciente, ah, não, isso aqui não vai ter matemática, saúde não tem matemática, direito não tem matemática, aí mostrando ali umas questões, eles vão se sensibilizando, né, e aí vão vendo que não tem para onde correr, a matemática está na vida toda, né, nossa vida como um todo. Nas áreas da matemática, qual é a área que tu percebe, assim, uma dificuldade que os alunos têm, que os alunos apresentam? A trigonometria sempre foi um bicho papão, né, a análise combinatória e probabilidade tem umas questõezinha carne de cabeça que deixa ela meio complicado. Geometria, A geometria, ela já foi. Na minha época, eu tive muita dificuldade, por incrível que pareça, com geometria, tá, eu já né? gosto de geometria. Porque eu não conseguia ver essas aplicações melhores que a gente mostra hoje, né? Então, hoje tá muito. é, a geometria ela fica mais fácil de ensinar. O aluno consegue visualizar melhor certas situações que a gente não, na minha época, não conseguia visualizar. Mas a trigonometria sempre foi um bicho papão, porque eles não conseguiam, né, ver realmente a aplicação daquilo ali.
A trigonometria, eu acho que a trigonometria já acho que já dá hoje em que ano? No primeiro ano ou já no nono ano já começa a dar um pouquinho de No trigonometria? nono No a gente nono. já Na minha começa. época, na minha época, já faz um tempo já, né? A gente começou a dar no trigonometria no segundo ano. Moço, eu sempre fui muito bom em matemática no ensino fundamental inteiro. Na época tinha, ia até a oitava série, não era isso? Isso, era. Na nossa época, né? Na A gente ia nossa até a época oitava era a série. oitava série. Até o primeiro ano eu era fera em matemática. Só fechava, tipo, eu zerava matemática. Zerava que eu falava assim, tipo, era só topava, Gabaritava. gabaritava. Isso. Se a média final era 40, eu fechava com 40. Eu era muito melhor em exatas na minha época do que com humanas e com linguagens. Só para ter uma ideia. Eu sempre gostei muito, sempre fui muito inclinado para a área de exatas e sempre fui bom com números. Aí, quando chegou no segundo ano, quando eu conheci essa tal de trigonometria, meu amigo foi. Sabe aquela paixão que acabou assim? Não. E a professora, não é por nada, mas ela não ajudou nesse sentido. A gente já. Essa professora, não sei nem se. Já faz muito tempo já. E eu lembro do nome dela, mas eu acho que não cabe, não cabe mencionar aqui. Mas eu me lembro que todo mundo tinha um medo terrível dessa professora. E esse medo que a gente já tinha, já prévio dela, assim, antes de conhecê-la, já dava aquele bloqueio, né? Já criava aquele bloqueio. Ah, que ela reprovava muito, porque e olha que naquela época se reprovava mesmo, né? Hoje se passa muito, hoje, Uhum. né? E vai passando, vai, né? E do jeito que vai deixando. Eu não sei de onde se criou essa ideia de que, passar o aluno vai ajudá-lo. Mas também, se a gente for. Isso, na verdade, é assunto para mais de 10 episódios. Então, bora deixar isso aí para É. depois. Vamos voltar aqui à época da trigonometria. Eu estava fazendo uma digressão aqui, indo para outro caminho aqui, mas por enquanto, bora focar aqui. Então, quando chegou na trigonometria, quando essa mulher começou a dar trigonometria, essa professora, e aí, quando não entrava nada, quando não. E não entendia nada, e não era só eu. E olha que eu era o aluno da matemática. E aí eu percebia que todos os alunos começaram a ter dificuldade com isso. Eu digo, não. E aí eu comecei a criar um certo. Comecei a me desvencilhar mais. E aí foi a época que eu comecei a focar mais em outras disciplinas. Eu comecei a perceber que eu tinha eu tinha uma boa desenvoltura em outras disciplinas de humanas. E foi aí que eu comecei a deixar um pouquinho mais a matemática de banda de lado para curtir outros movimentos, aí os movimentos da área de humanas, mas até o primeiro ano era o que eu gostava. É Eu sempre porque gostei de resolver problema, mas a trigonometria quando chegou, parece assim que foi pesadelo, assim que foi assim, ei, cheguei. a gente se deparava, a nossa geração, né, se deparava com aqueles conteúdos em anos específicos, né? Então, hoje, por exemplo, na minha época, probabilidade só se via no segundo ano. Hoje você começa a ver probabilidade desde o oitavo. No oitavo você vê noções básicas de probabilidade, no nono de novo. Então, assim, tem esse diferencial. E aí é nesse aspecto é que eu digo que ficou melhor para os alunos hoje, né? Porque o ensino da matemática, não só da matemática, de todas as áreas, né? Mas a matemática ele evoluiu muito, né? Então, tem umas coisas que a gente pode, de repente, vir até a questionar também. Por exemplo, eu questiono, a gente fazia o ensino médio em 3 anos, hoje a gente faz em 2. A maioria das escolas, a É, maioria dos é, materiais didáticos, o terceiro ano é só revisão. sim, Então, você condensou 3 anos de conteúdo em em 2, dois. né? Isso é uma coisa que a gente pode questionar no outro episódio. Vamos lá. Mas de certa forma, como tu tá dizendo, como a gente já, assuntos que a gente dava somente no segundo ano, a gente já começa já a ter contato com ele já desde o oitavo, então isso de certa forma já compensa, né? Pode ser ainda que noções básicas, né? Mas para você já ir se Sim, familiarizando. Mas quando você chega realmente lá no ensino médio, você não é uma coisa estranha, né? Totalmente estranha para você. na nossa época a gente já sabia que, segundo ano, trigonometria. Você já pensava assim dessa Primeiro forma. ano, o ano das funções. Era É, assim, em matemática se dizia assim. Sétima série, antiga sétima aham. série, né? Produtos notáveis, fatoração e polinômios, né? Oitava série, equação de segundo grau. Primeiro ano, ano das funções.
Então era Sim. bem Quando, compactado, né? quando já chegava no ano, a pessoa já tinha a noção de que tipo de conteúdo que ele ia dar. Uhum. Então, e já era muito direcionado. Hoje, realmente, a gente já não chega tão espantado assim, já no ensino médio, em relação a determinados assuntos. A gente já tem já uma noção mínima que a gente já não vai pensar assim, Os nossa, conteúdos vêm sendo jogados, né, aos poucos, né, devagarinho, desde as séries, né, desde o início. eu acho que vai aumentando o nível Sim, o em grau de relação dificuldade. só nessa questão, assim, a gente já trabalha com o assunto já no oitavo ano, no nono ano, mas de uma maneira bem embrionária, ele bem ensaiando, e aí já no Uhum. ensino médio a gente já dá uma mergulhada nele de forma mais profunda. É, eu acho que hoje ficou basicamente nesse sentido, a gente já não imergia em um assunto único, voltado a somente uma série específica, Isso, como sim. era antigamente, como era na nossa época. E isso talvez, de certa forma, atrapalhava um pouco. Ou, digamos assim, era uma metodologia que funcionava para aquela época, mas que hoje eu acho que já se vê de uma outra Hoje forma, já se trabalha já. de uma outra Ah, forma, e eu penso até que é melhor. E que o aluno já tenha contato o quanto antes com determinados conteúdos e não fica esperando aqueles. Porque, de uma certa forma, cria aquele medo, aquele pavor. sim. Não, no Ah, meu segundo, no Deus, lá vem primeiro, a oitava lá vem a série. oitava série. Lá É, vem a equação do segundo grau. sim, aí já não tem mais isso, quer dizer, a gente já Uhum, vai pegando ali ele devagar e tal, quando pensa que não, ele tá evoluindo ali aos poucos, mas naquele conteúdo, verdade. né? Não, não é aquele impacto assim de cara assim, já vamos começar agora a trabalhar com equação de segundo grau e é só equação de segundo grau, equação de segundo grau. Não, já, É, já tem uma noçãozinha, já vai trabalhando um pouquinho em pouquinho, quando já chega lá, a gente é. já. Os anos eles eram caracterizados, né, por é, determinados conteúdos. Sobretudo matemática. Sim, Sobretudo sim, era matemática. dessa forma mesmo. Sobretudo matemática. E como é que é a experiência de dar aula de física, do que da área da matemática? Conta pra gente. Física, eu comecei a dar aula também na educação de jovens e adultos, eu dava aula de matemática e física, né? Então, assim, é realmente mais difícil. Agora eu vou falar aí o pessoa mesmo. Minha ideia particular é mais difícil. Você vê mesmo até pelo, pelo número de profissionais que se formam todo ano, né, na faculdade, na UEMA, que eu tenho conhecimento. Forma muito pouco profissional de física por ano. Porque é um curso extremamente difícil, é um curso extremamente pesado mesmo da área de cálculo, né? Mas assim, também tem a física é a aplicação direta de fórmulas matemáticas, né? Sim. São fenômenos, né, da natureza onde você aplica Sim, fórmulas sim. matemáticas. Então, não tem tanta dificuldade assim para o profissional da matemática. Eu vi muitas disciplinas, muitas cadeiras na faculdade chama É de de cadeira, né? forma é matemática de forma aplicável à Exatamente, física, é. portanto. Vamos estudar determinado fenômeno, a dilatação superficial de um corpo, né? Quer dizer, aí Então, tu tem a vamos noção estudar aquilo mínima de ali matemática e tu vai e aplicá-la ali agora na vou física. vou calcular, né, quanto é que esse corpo se dilata. Então, é mais ou menos isso. Você pega um fenômeno da natureza e você aplica a matemática. Então, é muito tranquilo. Tem bastante cadeira, eu fiz bastante cadeiras de física no curso de engenharia, né? Eu fui mais da metade do curso de engenharia. E também no curso de matemática a gente tem algumas cadeiras de física que dá esse suporte para que a gente possa, né, também dar aulas de física no curso de matemática. E é muito bacana porque você faz muitos experimentos também. Na matemática, tu consegue mostrar algumas coisas na prática, mas a física, de certa forma, ela fascina, né, os alunos. Eu tô fazendo um seminário aí com os alunos lá que eles vão construir geradores, né? Hidrelétricas. Vamos fazer hidrelétricas para mostrar e eles estão Pô, tão fascinados, né, com aquilo a ideia é ali. massa. Então é muito bacana isso aí, porque aí você traz muita prática para eles também, dá o significado para aquilo que estão estudando, que a gente está falando também da matemática. Então é legal. A física, portanto, acaba sendo mais envolvente Sim, acaba sendo mais envolvente. É. Mas é aquela, eu costumo dizer por assim, conta dos experimentos e tal. exatamente. Que a matemática ali, ela é só número, 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 cálculo, fórmula.
Agora, se você não for bom de matemática, não vai rolar em física, pois é, tem né? isso. Uma complementa a Sim, outra. sim, A gente volta porque falou, a física é a aplicação direta de fórmulas matemáticas. Você sim. tem um fenômeno e você vai aplicar as fórmulas matemáticas. Então, você precisa, uma precisa da outra. Eu digo assim, a física, ela precisa de muita interpretação de texto, né? Muito mesmo, né? Você precisa ser bom também de linguagens e de matemática. Se você não for bom dos dois, você não consegue se sair, né? A matemática, por um bom tempo, era como era mecânico, você não precisava também ser bom na área de interpretação. Você era só se jogava um cálculo e você resolvia, mas hoje não. Hoje você tem toda uma problematização, né? Que às vezes você nem precisa utilizar o conteúdo matemático todo, Mas, pô, né? tem muita fórmula na física. Então a pessoa tem que, de uma certa forma, gravar tudo aquilo. Tem. E aí não tem para onde correr. Você tem que gravar as fórmulas. É, física, É. tudo é fórmula. Não Então, se tem para onde tu não correr. tiver fórmula, não adianta você saber calcular. Aí o que que acontece? Você tem o que fez, sempre vira e mexe, a gente vai voltar, vai cair na questão da evolução. Hoje, né, de uns anos para cá, a gente ensina física, né, tentando uma forma mais dinâmica possível. Então, por exemplo, movimento uniforme, equação horária do movimento uniforme. S é igual a SO mais VT. Fórmula do sorvete. Pronto, fala o sorvete, o cara já sabe o que é, né? Então, E- assim, tu tenta trazer situações que fiquem esses engraçado, macetezinhos, para exatamente, ficar uma coisa lúdica. dinâmico, que se aprendeu muito na época de cursinho, Sim, na né? verdade, esses fenômenos É de essas coisas mais cursinho. lúdicas, mais engraçadas, mais envolvente, é coisa de É de cursinho. cursinho. É coisa para poder fixar. Isso. Mas aí, graças a Deus, o pessoal trouxe para Sim, cá, eu trouxe pra né? sala de Trouxe para aula, sala de aula pro dia a e aí dia. ficou muito melhor. Então você consegue, né? Fazer com que o aluno memorize aquilo ali mais fácil, né? Tem outras questões que não tem jeito, cara. Ó, tu tem que gravar. Mas também, por conta dessa evolução, o que que acontece? Tem É uma coisinha. provas, a gente já viu em algumas provas, em algumas bancas, que algumas questões de física, alguns valores eles dão, pois de algumas constantes. Constante eletrostática, né? Então você não precisa mais gravar algumas coisas. O próprio enunciado da questão, ele te dá, né, aquela informação. Claro que tu tem que saber a forma que A tu vai usar, fórmula. mas algumas constantes, vamos dizer, algumas variáveis, ele já vai estar te dando essas informações, até porque realmente é muito complicado, é fórmula demais. Vai ser tem fórmula na física, fórmula na matemática, fórmula na biologia, fórmula na química. Agora, por que diz respeito às fórmulas, eu costumo dizer que você não precisa, por exemplo, matemática. Não é obrigado a saber a gravar, vamos memorizar, aprender todas as fórmulas. Eu costumo falar, meus alunos, tem que saber quem é a fórmula mãe. De onde veio isso aqui? Então, por exemplo, existe uma fórmula que relaciona a altura com a medida do lado de um triângulo equilátero, né? Mas tu não precisa decorar, memorizar, gravar essa fórmula. Se tu souber que bem ali tu consegue trazer do teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo equilátero, tu consegue essa relação entre altura e lado do triângulo. Então, eu costumo dizer para meus alunos, tu não precisa gravar essa fórmula, tu tem que saber o teorema de Pitágoras. Então, eu digo que o teorema de Pitágoras é a fórmula mãe. É ele que resolve isso bem aqui. Agora, é claro que se você souber essa fórmula, já, tu vai perder menos tempo na questão do que eu, que não sei. Eu vou desenvolver o teorema de Pitágoras para chegar na fórmula. Então, é uma questão também de a gente tem que fazer com que o aluno perceba que ele não precisa gravar aquela imensidão de fórmulas. Tem umas que ele não precisa saber essa fórmula específica, ele precisa saber de onde ela veio. Ele precisa saber que eu desenvolvendo uma outra fórmula, eu chego nela. Então, em vez de tu, vamos lá, é matemática simples, básica, né? Em vez de tu memorizar duas fórmulas, tu só precisa de memorizar uma, porque a outra é consequência. Eu fiquei sabendo que tu fizeste um trabalho sobre envolvendo uma espécie de júri e tal, para poder questionar a autenticidade da autoria de algum. É, Tu falaste agora de Pitágoras, falando em relação à questão da fórmula de Pitágoras, o teorema de Pitágoras.
E ele foi questionado sobre essa questão da autoria e e a quem tu atribui e como é que foi isso, como é que tu desenvolveu isso e aqui, em que ponto os alunos chegaram e como é que foi o desenvolvimento desse trabalho? Ó, o júri simulado, eu já tinha ouvido falar, isso foi ano passado, minha primeira experiência com o júri simulado. Já tinha ouvido falar dessa metodologia, mas não sabia que, não tinha noção que ela pudesse ser aplicada, né? Também na área de exatas. E aí, conversando com um amigo meu, né, um professor Maurílio, muito obrigado aí pela dica, né? E ele, cara, faz em matemática também, hein? Dá para aplicar em qualquer uma, basta tu querer. Agora tu te vira. E aí, né, na história, o que que acontece? Existem historiadores que não, não dão como certo, né, não atribuem a Pitágoras ter sido ele que desenvolveu o famoso Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque naquela época existiam as escolas filosóficas, né? Então existia a escola pitagórica. Então, Itálica. é isso. Tudo o que era desenvolvido pelos alunos dessa escola era atribuído a Pitágoras, né? Não era um aluno. Isso não sou eu que estou dizendo, são os Sim, historiadores, sim. né? Era o aluno descobria aquilo, desenvolvia, mas o crédito era dado para Pitágoras. Então, existem correntes, umas que defendem que foi Pitágoras e outras que não. E aí eu dei essa sugestão para eles fazerem no júri simulado. Aí foram atrás de pesquisa, né? Pesquisaram muito, né, para defender um, a promotoria, né? Leucipo é um dos discípulos de Pitágoras, né? É, tem, tem mais uns outros dois que geralmente estão nas literaturas de filosofia, mas geralmente os professores acabavam pegando o crédito pelo É, trabalho que os alunos desenvolviam naturalmente. exatamente. Mas foi muito legal. Uma das equipes que defendeu isso aí disse que poderia ter sido até a mulher dele, né? Porque a mulher dele tinha acesso, né, a todos os estudos dele, né? E ela desenvolveu lá e ele só pegou e botou lá como nome dele. Mas foi muito bacana. A ideia do júri simulado, gostei demais dessa ferramenta. Já tem, inclusive, eu já vi alguns documentários que atribuíam a outra. Isso já existia. O Teorema de Pitágoras já existia antes de ele ter descoberto, mas não necessariamente nesse contexto em que tenha sido desenvolvido pelos seus alunos, ou algo ali na região ali da Itália, onde era o contexto ali de Pitágoras. E que ele só simplesmente pegou e lançou, digamos assim, esse A gente vê isso muito na física, né? De físicos que pegaram um trabalho já de outro, né? E desenvolvidos. já pegaram na metade do caminho e só concluíram. Então, por exemplo, tem a questão de Newton com Hooke, né? A questão da força elástica. Então, alguns historiadores acham que é Newton, outros acham que é Hooke. De Mary Curie na física, tem questões também, alguns historiadores que não foi ela que desenvolveu, foi o marido dela. Então, assim, na biologia eu percebi isso também assistindo os juros simulados. Em química eu vi, não me recordo agora, Lavoisier e um outro. Então tem umas briguinhas aí desse pessoal sempre querendo ter o crédito, Não, né? na área da linguagem também tem vários, inclusive que os alunos mesmos, eles escreviam as aulas que os professores davam e tal, e eles lançavam como sendo autores nesse sentido. Eu acho que ao longo da história, eu acho que tem muitos episódios nesse Uhum. sentido em relação à questão de autoria. A gente acaba levando o crédito para quem, né, É. já lançou. Desde que o mundo é mundo, o teorema de Pitágoras É, continua. e é como alguém pegasse uma música, e aí eu sou cantor, e eu pego a música de alguém, e aí eu vou lá e lanço. A voz tá minha, e eu posso muito bem ali dizer que eu sou o autor da música, que eu sou o É. compositor da música, e até provar o contrário, eu já peguei essa mídia todinha. É. Já conseguiu realmente uma boa mídia, é Já peguei uma verdade. mídia todinha. Dentro desse contexto já teve muitos episódios. Eu acho que dentro da ciência também, do desenvolvimento do conhecimento, com certeza.
eu acho que também não ficou de fora. Essas coisas, ainda mais no campo científico acadêmico, a gente vê muito essas disputas internas dentro da academia, um querendo ser melhor do que o outro. Essa disputa natural, ela existe. Ela, na verdade, é uma pimentada ali, mas em alguns momentos atrapalha. Mas, de certa forma, a questão da, da disputa também acaba sendo interessante. O problema, na verdade, é só essa questão de autoria, né? Não É, fui eu, não fui. Aí tu percebe assim que um autor ele utiliza uma nomenclatura, outro já utiliza outra nomenclatura, mas no final das contas é a mesma coisa, e aí todo mundo querendo ser o seu pai, né? Não, e, esse filho é meu. e infelizmente, às vezes a gente vê isso no nosso meio profissional, né? Também. Então, você desenvolve um projeto lá, um projeto muito bacana, né? Mas eu olhei lá, mas se eu fizer também, se eu Sim. pegar a tua ideia, né? E, e fazer algumas modificações, fazer também, aí mexer com o teu ego, tu não gosta, porque o projeto era teu, eu não Ah, falei tem isso contigo. mesmo, tem isso Cara, mesmo, é verdade. a gente tem isso, infelizmente Não, ainda. eu lancei, então eu Uhum, quero tem crédito muito desse disso. projeto. Tem muito Não é disso. porque tu fizeste alguma modificação. É, Mas se bem exato. que hoje em dia eu escuto muito de se dizer que nada se cria, hoje tudo se copia. E hoje meio que se mistura, faz um mix É. de uma coisa aqui, outra coisa aqui, se cria outra. Agora dizer assim, esse meu projeto é original, aí é difícil, meu amigo, hoje em dia. Quando tu pensa que tu tá pensando em algo assim, eu sou o primeiro a pensar nisso, já teve muitos que já pensaram e tu nem imagina. Mas é porque aí o nosso colega não é nem a questão do original. Ele diz assim: não, mas esse projeto é meu, eu que dei a ideia, né? Foi eu que fiz isso aí, agora ele tá fazendo também. Sabe uma coisa que, É, infelizmente. uma coisa que de um tempo pra cá eu também tenho levado muito em consideração é isso. Enquanto eu tô pensando, tem gente fazendo. E nessa de ficar pensando muito para querer criar uma coisa para que fique muito bem feita, tem pessoas fazendo de qualquer jeito e vão tentando, vão através do, inclusive até do erro, do acerto, encontrando o ponto ideal daquilo. E aí eu meio que parei e disse, não, vou parar de pensar mais. Claro, a Uhum. gente geralmente pensa, idealiza, e aí vamos partir para fazer. E aí tem muito disso, né? Às vezes o cara tem a ideia, mas ele acaba deixando o outro executar porque ele não toma a iniciativa de Sim, fazer. sim. E aí isso de alguma forma é, alguns se sentem prejudicados porque acham que porque eu pensei nisso, eu idealizei isso, mas na hora de executar faltou execução, faltou a iniciativa, faltou a proatividade, faltou correr atrás de fazer. E às vezes tu pensa alto e quem tá do teu lado ouviu e tu demorou. E, Demorou, ele já fez, pronto, tá aí aqui, ó. Tá tá pronto. pronto. É. Eu acho que tem muito isso. Enquanto uns estão pensando, outros estão fazendo. É. Através do método do erro do acerto, chegando no Sim, ponto. exatamente. Faz, errou Às aqui, vezes nunca conserta dá ali. certo no início, É. mas como é que tu vai saber sem testar? Porque enquanto estão pensando assim, não, vamos pensar para poder sair perfeito do forno. Não, tu tem que botar ele para funcionar. O ponto é esse aqui, não, nisso bem aqui não deu certo. É como fazer um experimento só na base do cálculo, né? O cálculo aqui tá ok, na teoria é essa. Mas e na prática? Né? E a gente acaba botando esses projetos para serem desenvolvidos no dia a dia e eles vão só se aprimorando a partir dos erros, dos É. acertos. A gente percebe que da primeira vez que é executado, não é a mesma, não é do Não. mesmo jeito que a 10ª vez depois de Uhum. executado, né? Sempre Sim. a gente vai ter uma evolução É. natural. Num espaço até curto você consegue ver isso. Tu vai fazer um seminário, tu tem 5 equipes. A primeira erra de um jeito, a segunda erra de outro, a terceira erra de outro, a quarta erra de outro, e nenhum erro é igual, Sim, né? e Então a segunda não erra os mesmos erros da primeira e assim vai. a última, de alguma forma, tem a prerrogativa de pensar assim, eu não vou cometer o erro que tal É, equipe cometeu, e aí ele já vai já tirando algumas é. coisas que não devem, né, ser levadas para Eu, apresentação. eu costumo dizer que, em tese, lógico que isso é tese, não é determinante, a primeira equipe é a pior nota e a última equipe é a melhor nota. Porque a primeira é tudo novo, ele não sabe o que vai Ele vai acontecer, errar, vai pegar as primeiras ele vai bombas, errar, as primeiras ele vai pancadas. errar. A segunda já olhou que a primeira apanhou, não, bem aqui eu não Bem, não apanho, apoio. né? Aí a Vou terceira apanhar de outra novo, coisa, mas mas aqui nisso não. não. Aí a quinta já viu quatro apanhando. Não, pô, eu não posso apanhar.
né? Então, em tese, é muito isso. Geralmente tu vê isso no dia a dia das Eu apresentações de trabalho? preparo eles para isso. Eu oriento nesse sentido. Até para que eles não se sintam muito, né? Para os primeiros não se sentirem prejudicados? Exatamente. Eu costumo fazer, aprendi na faculdade, que diz assim, rapaz, você precisa fazer o making off. Eu gosto de fazer o making Não, off. a ideia do making off é Eu interessante. preparo, eu digo, a data é dia 7. Pronto, dia 7 é a Bora primeira. fazer um ensaio. Eles todos sabem que dia 7 é a primeira equipe. Só que no meu cronograma não é 7, é 14, né? 7 ali é um making off, só que eles não sabem que é making off. Boa ideia, ótima Eles não ideia. sabem. Aí eu boto eles para apresentar. Aí eles apresentam lá e quando termino eu avalio, digo tudo onde errou, tudinho. Olha, esse aqui foi o teste. Na próxima semana é valendo. É desse jeito. Ótima, É. tá aí, ó. Eu não tinha Porque pensado. se tu disser que é making off, eles vão. Acaba que. Ah, não, é só um teste. Então, assim, eles têm que ir Sim, ciente que, cara, ali vai sair a minha vou dar o meu nota. melhor aqui. Ali vai sair minha nota. Mas aí quando termina, eu digo, se foi só um teste. Pontuo, né? Onde precisa ser pontuado. Às vezes fica até um pouco difícil por causa do É. cronograma, né? Porque às vezes executar um mesmo Uhum. trabalho duas vezes tem um pouco mais de É. trabalho. Mas de certa forma acaba sendo interessante, desde que eles não saibam também, Porque né? não sabe. Porque a Mas ideia é dar o seu melhor, é né? porque aí tu tem o cronograma que é passado para eles, né? E o teu. Entendeu? Então, vamos lá. 3 equipes, né? Para eles é 7, 14 e 21, né? Para mim é 14, 21 e 28. Porque 7 não entra. 7 vai ser o teste deles. Aí eu faço isso, eu gosto de fazer isso com eles. E tem dado bons resultados. A não ser quando, por exemplo, terceiro ano, eu tô no terceiro ano, aí os caras estão comigo primeiro e segundo. Eles já sabem como é que é. Eu Já disse, não, sabe, é. tu não tem jeito, tu é valendo. O primeiro dia é valendo. Não tem negócio de teste, não. Mas quando a turma é nova, eu tô pegando a turma. Aquele trabalho é a primeira vez que eu tô fazendo seminário com eles, aí eu faço dessa forma. Eu penso assim que isso ajuda, isso quando eles não sabem, isso ajuda, de certa forma, a dar uma segunda chance assim, poxa, naturalmente a pessoa vai, ela vai errar em algum momento, né? Ela vai pensar assim, poxa, a gente não deu certo bem aqui, nesse ponto bem aqui, e que ela consegue consertar numa segunda chance. E Júnior, olha, eu parto desse princípio. Falo muito pra eles que eu digo assim, ó, aqui, cara, é permitido tu errar. Sim, Aqui tu pode eu errar. costumo também muito dizer isso. Eu digo, gente, aqui é lugar pra errar. Aqui é que vai errar, porque lá na graduação tu não pode errar. Na graduação tu errou, tu tá reprovado, teu TCC não foi aprovado, tu vai passar mais não sei quanto tempo para defender teu TCC de novo. No mercado de trabalho, se tu fizer errado, tu é demitido, né? Então assim, aqui pode. Erra mesmo para aprender, porque aqui pode. Então a gente tem que partir desse princípio até para tirar esse peso, porque eles já vão com um peso muito grande, deixa para ficar com esse peso só lá na faculdade. Aí na faculdade, sim, mercado de trabalho, você não tem que dar o seu melhor o tempo todo, né? O tempo todo, porque senão, se você cair, as consequências são bem complicadas lá. Ensino fundamental ou ensino médio? O que que prefere? Eu me dou muito bem com os dois. Eu nunca tive esse problema. Eu vejo muito colega. Ah, fundamental não dá pra mim, não gosto, médio, sei lá que tem. Que volta a questão de coisas que construíram na gente também, né? Dos mitos. O médio ganha mais do que o Sim, fundamental, tem isso. né? Então, assim, foi construído na nossa mente, né? Para trabalhar com o médio, para ficar no médio. Mas eu gosto muito das crianças. Eu me dou bem. Ao longo da minha vida, eu sempre trabalhei com fundamental. Médio, mas sempre tive uma sala de fundamental. E me dou muito bem. Modéstia à parte, tenho poucas reclamações meus, alunos me consideram assim um paizão, né? Eu, eu me dou muito bem. Eu percebo isso que eles te veem assim como um paizão, assim, ah, Acho né? Tem aquele carinho meio muito e paternal. às vezes tem umas coisas que bate mesmo, que você sente mesmo que. Eu costumo dizer, Júnior, que esse tipo de reconhecimento ele é melhor do que qualquer compensação financeira. É claro que a gente pensa do dinheiro, Sim. né? A gente trabalha, né, pro dinheiro, pelo dinheiro, né? A gente precisa do dinheiro, é o dinheiro que move o mundo, é a mola. Mas esses reconhecimentos, né? Ao final de cada jornada, os alunos vêm dizer obrigado, gostei,
né? Então tá aqui contigo e faz alguma menção, lembra de alguma coisa. As redes sociais tá cheia, às vezes tem alguns vídeos, alguns bem marcados, e fala assim, ó, isso aí é o professor Jean Paul, ele fazia isso, aquilo. Eu vejo que tu é um Então, cara muito querido pelos cara, alunos. isso aí, poxa, eu chego em casa, valeu, valeu. Tem valido a pena. Tem valido a pena, graças a Diante Deus. de um cenário assim tão complicado que é, sobretudo hoje em dia, nessa questão da desvalorização dos professores, a gente ainda vê um alento ainda nesses alunos que reconhecem o nosso trabalho, né? É, Parece assim que a gente vê um reconhecimento mais da parte dos alunos do que às vezes da família, das escolas e do cenário mesmo como um todo, né? A gente pega nesses feedbacks, nesses retornos de alguns alunos, o que nos faz pensar assim, poxa, eu estou desenvolvendo um ótimo trabalho, um bom trabalho. Porque de outras partes a gente já não vê mais esse reconhecimento, esse respeito, essa consideração, né? E que deveria muito. Infelizmente, a gente ultimamente tem visto alguns episódios de, de alunos contra professores em sala de aula, alguns casos assim que são lamentáveis. Mas talvez isso acaba sendo um reflexo do contexto em si, que acaba não valorizando a figura do professor em sala de aula. Mas quando a gente vê esses feedbacks desses alunos que, esse pai, eu aprendi porque o professor Jean Paul me ensinou, eu aprendi, eu quero agradecer pelo carinho, ou seja, tem aquela gratidão e aquele é, carinho e aquele reconhecimento, porque tem muito aluno que às vezes ele tem esse carinho, essa consideração, mas ele não externaliza isso é, de alguma forma. Hoje em dia a gente já tem uma galera que já deixa isso bem claro, já evidencia isso nas redes sociais. uhum. Às vezes ele vem falar contigo, vem te agradecer de alguma forma e tal. Aquilo dali, ele meio que recarrega a nossa bateria, Sim, né? sim. Recentemente, numa escola que eu trabalho, a aluna foi, né? Biar, né? Ela foi lá e disse: eu vim aqui só te dizer que a faculdade não é isso que tu tava dizendo, não. É pior. Muito obrigado. Eu disse, pois é, eu disse que aqui tava moleza, que na faculdade é que o bicho pega. Vocês estavam pensando que era brincadeira. E olha que Então, a gente ainda assim, alivia ainda, e embora a muito, gente deixe bem claro que lá é outra e coisa, é outro muito. mundo, é outro universo. Mas é isso, cara. O reconhecimento, o final do ano, quando você encontra um aluno lá de fora, na rua mesmo, que ele te abraça. Encontrei uma vez no shopping um aluno que ele me abraçou e eu tentando lembrar quem era, Júnior. E não lembrava, porque, cara, é muito aluno. E quando vem aqueles que já estão já com aquele aspecto já de mais velho, eu fico pensando assim, meu Deus, cara, eu que tô ficando velho, porque eu vi esse menino um dia desse tamanho, Isso bem tá aí. imenso já, e aí tu fica, às vezes tu não reconhece mesmo. Porque quando ele era teu aluno, ele era, né, É, bem eu pequeno. encontrei com uma. Ela foi minha aluna na quinta série, antiga quinta série. Encontrei com essa menina com já duas filhas, cara. Meu Deus do céu, tô velho, morri. É negócio complicado. Mas é bom, porque Isso gera uma satisfação na sim, gente, né? A gente fica pensando assim, exatamente. poxa, eu Principalmente fiz quando há parte essa da lembrança. trajetória, né? Eu ajudei a construir esse futuro de certa Exatamente. forma, né? E porque não é a gente que tá falando, são eles, né? Porque a Sim, gente sabe disso, sobretudo, né? né? Por causa A disso, gente sabe disso. A gente né? sabe que a gente deu o nosso melhor, que a Sim, gente orientou, que a gente fez, que a gente mostrou qual é o caminho certo que eles devem trilhar. A escolha é deles, mas a gente mostrou o caminho certo. A gente tem consciência disso, mas quando eles reconhecem, quando eles veem, quando eles te dizem, quando eles te agradecem, quando eles demonstram nas redes sociais deles, né? Quando eles demonstram para a família, reunião de pais, cara, quando o pai te sim. procura assim, professor, meu filho só fala o seu nome em casa. Tu é louco, cara, isso aí é. E eu digo, ó, isso aqui é melhor do que qualquer compensação financeira. Não tô dizendo que eu não quero meu salário, mas isso aqui é isso que massageia meu ego. Não é o Mas dinheiro, não. ainda se romantiza aquela ideia assim, não, o professor ele faz isso por paixão, por amor e Uhum. tal, e aí por isso às vezes a gente acaba não sendo recompensado, digamos que financeiramente, de forma suficiente. E por conta disso, às vezes eles ficam pensando assim, não, eles fazem isso é por amor, isso é por amor. É. Meu amigo, amor às vezes não paga conta, né? Às vezes Não não, paga não não. paga não, né? Então, é, Se não, se não tiver o dinheiro, não tem nem amor.
Né? Parece assim que tem esse. É, Andam assim meio que de mãos dadas ali, é. né? Mas fora essa questão que de uma certa forma traz alento aos professores, que é que traz essas micro recompensas assim ao professor pela satisfação de ele ter esse retorno, esse feedback. É o que mais tu eh, traria como se fosse algo que pudesse mudar essa realidade da valorização do professor? O que mais o professor precisaria hoje, além de um bom ambiente de trabalho e um bom contexto? O que que o professor está precisando hoje no Brasil para ele ser de fato reconhecido como ele deveria ser, ao teu ver? O que A que está gente, faltando? a gente tem N variáveis. Primeiro que tá faltando a gente ser mais unido, que infelizmente a gente não é, Tá aí uma coisa que eu também observo. né? A gente não é unido, né? A gente tem, infelizmente, e eu não tô me tirando desse meio, não. Eu me Sim, coloco sim, dentro, sim. né? A gente tem umas picuinhas assim, Desnecessárias. desnecessárias. Vamos uma questão básica, né? Tá aqui eu e você. Nós dois estamos vendo que isso aqui tá errado, né? Que poderia ser diferente, né? Mas na hora lá da reunião, quem é que vai falar? Não fala nós dois. Não fala, só fala tu. Eu fico calado. Fico ouvindo falar tudinho e não digo nada. Pra gestão, o agitador é tu, que é assim Sim. que a gente é visto, né? Mas nos bastidores tá todo mundo reclamando. Nos bastidores tá todo mundo reclamando, Tá mas só todo tu tem mundo. coragem. Então é complicado. Então isso aí é uma coisa que. E a gente pensa assim que todo mundo vai junto, Isso, né? porque se a Vai. gente lutar todo mundo junto, se a gente for todo mundo junto, é mais fácil da gente conseguir as coisas, né? Então isso atrapalha, né? É, atrapalha também a gente ser mais valorizado, o nosso ego. Então, quando um coordenador vem falar contigo, vem dizer para ti, poxa, Júnior, eu acho que esse teu trabalho bem aqui tá bom, mas por que tu não faz assim? Por que tu não muda isso bem aqui? Em geral, a gente não gosta de ouvir isso. Infelizmente, em geral, alguns de nós dizem assim, rapaz, quem tá em sala de aula sou eu é que sei, eu é que vejo. Então você não consegue ver isso, né? Nem sempre o coordenador tá certo, Sim, né? sim, sim, sim. Mas ele tem uma visão de fora, né? E às vezes ela pode ajudar a gente. Então, isso aí também. Mas o que dizer justamente disso, de pessoas virem dar pitaco, sendo que elas não estão lá e não estão, digamos, entendendo o contexto. Claro que às vezes uma visão de fora, de alguém experiente, que já tem já muito tempo de chão, de sala de aula. Mas a gente sabe que hoje o mundo é muito dinâmico, as coisas Uhum, que eram interessantes há 10 anos já não se aplicam mais no dia de hoje, já não sim, cabem mais. Mas claro, eu falo aquela visão bem técnica e bem plena, bem completa. eh, Aí eu penso assim que é uma ideia assim a ser considerada e tal, mas eu falo assim, o que dizer de pessoas que não têm chão de sala de aula, que não têm experiência de sala de aula e vêm querer dar às vezes pitaco no teu trabalho? Isso também vai também na questão de também mexer no ego. Mas o que que tu acha disso? isso é complicado. Na verdade, vamos lá, Júnior. Essa é uma questão muito, muito complexa, porque acho que as visões é que elas estão equivocadas. O que que eu aprendi na faculdade? Eu aprendi que o coordenador, ele é amigo do professor, né? Ele é o elo entre o professor e a gestão e a direção. Ele pega essas pancadas aqui para o professor não pegar. Esse seria o ideal, né? É Esse seria o isso, ideal. né? O problema é esse, é que você não tá hoje, em alguns casos, claro que não são todos. Sim. Até, cara, eu tive uma coordenadora excelente e tá doido. Vamos dizer assim, eu cito o SESI porque é de onde eu vim, né? Onde me construiu. A coordenadora que eu tive no SESI, cara, me ensinou demais e ela trazia muito isso. Ela pegava pancada que a gente nem sabia que ela pegava, né? Mas aí ela orientava a gente também.
Mas aí eu vou voltar pro que tá falando. Mas ela tinha muita bagagem, ela tinha Não, muita quando se tem. experiência, E né? pra gente é legal e é interessantíssimo e muito importante a gente ter essa pessoa com essa bagagem. É. É aquela pessoa com quem a gente pode confiar que assim, paz, dali vinha opinião boa. Vou pegar. Agora, Quando não. quando não tem, fica mais complicado. Aí bate justamente essa questão do ego, que vai pensar assim, É, né, não tá entendendo a minha realidade, quer, quer dar opinião, alguma coisa nesse sentido. Não que, é claro, ela tá ali justamente para isso. é. Mas, às vezes, são as pretensões por trás, às vezes, de uma opinião. Às vezes, essa própria pessoa, ela quer. Isso eu tô falando, na verdade, em situações bem. Casos isolados aqui. Isso, lógico. Pessoas que, às vezes, elas querem insuflar o seu ego em detrimento do teu trabalho. Né? Tem isso. Ela quer aparecer levando em consideração, ou seja, se aproveitando do teu trabalho. É a falta da humildade, né? A gente vai encontrar gente Porque, assim, profissionais em todas as áreas, eu acho sim, que no, lógico. na nossa não vai É, ser diferente. E a não, gente não tá aqui. sabe, não é caçar as bruxas. Eu costumo Não, dizer que não é não. caçar as bruxas. Recentemente eu tava numa discussão com minha mãe, né? Minha mãe tava se reclamando de motorista de Uber que foi brigando, brigando, brigando. Eu disse, mamãe, presta atenção. Tem policial bom, policial Sim, ruim, sim. médico bom, médico ruim, advogado bom, advogado ruim, professor bom, professor ruim. Uber Por bom, que que Uber ruim. motorista de Uber seria diferente? É, Só seria bom. Mamãe, tem cliente bom e cliente ruim. E sim. olha que a senhora não é uma cliente boa. Ah, pra quê? Então, assim, isso aí sempre vai haver. Quando eu participo de reuniões, eu gosto de falar essa frase. Isso aqui não é uma caça às bruxas, né? Então, Sim. quando a gente fala, quando a gente dá uma opinião, né, para quem é A superior gente a sempre vai gente, é porque a querer gente que o quer melhor para todo exatamente. mundo, Cara, não só para um, se para a dois. escola crescer, cresce todo Todo mundo mundo com junto, ela. todo mundo junto. Se a escola fraquejar, fraqueja todo mundo. Então, eu acho que isso é que às vezes falta para a coordenação e para a direção. Vamos voltar a dizer que são casos Sim, isolados, são né, na casos marcação isolados. russa. Mas acontece, Mas infelizmente. acontece, E infelizmente. que É prejudica todo o todo. contexto. É entender o professor como um colaborador. Que o professor está ali, né, fazendo o máximo para que a escola toda cresça, né? Então, as nossas ideias é para que a escola cresça, as nossas sugestões, os nossos questionamentos, né? Olha só, olha, mas infelizmente, isso é uma coisa de desde que o mundo é mundo, né? Na hierarquia, quem está em cima não quer, É. não gosta de ser questionado Não, por quem está não gosto embaixo. de ceder. Exatamente. Então, isso aí a gente sempre vai passar por isso, infelizmente. Mais um ponto que a gente acho que é consenso. A educação evoluiu muito. Sim, Nesse sentido, esses profissionais também evoluíram muito. Mas um caso ou outro isolado a gente vai ter, sim, né? sim, sim, sim. Infelizmente. É porque às vezes esse caso isolado, ele. Acaba repercutindo mais, né? Porque Isso, né? ele acaba deixando um pouco, deixando rastros, né? E, É. E traz às vezes consequências não tão boas, né? Pro colaborador. mas eu Então, penso que esses episódios assim a gente tem que pegar só aproveitar a parte que a gente não deve levar para frente, não deve isso, é. reproduzir, né? Inevitavelmente alguma coisa de ruim vai acontecer no nosso trajeto e a gente E só tem vem, que é. obter o aprendizado. Nesse sentido, eu acho que as escolas precisariam fazer, que eu acho que fazem pouco, né? Mas tem que ter muita inteligência, vamos dizer para isso. São as avaliações de feedback, né? O SESI e o Senai gostam muito disso, cara. No final do ano, tu te senta lá com o teu coordenador, com o teu diretor, e uma avaliação de feedback mesmo. Ele diz tudo o que ele achou do teu trabalho o ano inteiro e tu diz tudo o que tu achou do trabalho dele o ano inteiro. Vocês sentam. Não E é uma no, via de mão única, não, não. não. E no ano seguinte, você pega a avaliação do ano anterior, né? Senta, olha, isso aqui tu questionou isso, né? E tá aqui. Então, Eu mudei, mudei, e eu questionei sim. isso, não mudou, Casar. E, claro, a humildade também É, não pode faltar nesse e sentido. sim, Só porque eu sou superior eu tenho que. Não, as coisas têm que funcionar do meu jeito. Não, as coisas têm que funcionar do jeito para que o produto final ele seja entregado ele seja entregue de uma forma que o aluno ele seja beneficiado em todos os sentidos. Porque a gente está mexendo com educação, a gente está é. mexendo com o futuro de O pessoas. nosso foco é o aluno, né? É, Tudo que a gente faz é pro pro aluno. aluno. Pro A aluno. gente não faz qualquer coisa pensando
em nós mesmos. Uhum. Claro, a gente pensa em ter uma carreira de sucesso, evidentemente, mas quem vai dizer isso é o aluno, quem vai julgar isso é o É, aluno. Quem exatamente. vai julgar no final das contas acaba sendo o nosso público final, que é o aluno, né? É. Que faz parte desse processo de desenvolvimento de um país e que a gente, de alguma forma, participa. E participa nisso, né? Bota, participa nisso. Então, eu, por mim, a gente ficaria aqui o resto da noite aqui, o resto da madrugada, o resto da semana aqui, batendo papo sobre isso. Ah, com certeza. E eu só quero agradecer aqui ao teu convite, ter, né, atendido ao nosso convite, prosa de prof. A Era prosa foi, impossível eu recusar esse a convite. prosa foi muito massa. Eu sinceramente poderia ficar aqui, a gente poderia ficar por muito mais tempo. Aí, mas a gente pode marcar uma outra oportunidade para a Com gente certeza. ter uma continuação aqui. E quem ganha com isso é só o público de casa que conhece essa fera aqui que já está há um tempo já na estrada e É. que tem muito a nos oferecer, tem muito a nos entregar. A gente tem muito com o que aprender com ele e para nós é uma satisfação tê-lo aqui no Prosa de Prof. A prosa foi massa. Quero te Ah, agradecer. satisfação foi minha. E a galera que ainda não é inscrito no nosso canal, que ainda não curte ainda o conteúdo do Prosa de Prof, convida vocês a fazerem parte dessa família, a escutarem todas as prosas que são desenvolvidas aqui e deixar aquele likezinho, né, caso você goste do nosso conteúdo. E também não esquecer de deixar aquele sininho ativado para receber as notificações dos próximos episódios, né? Nós vamos ter outros episódios, inclusive com alguns professores que a gente já teve aqui, algumas prosas. E Jean Paul é um que já tá com. A gente vai ter que já agendar já para uma É só próxima marcar a ocasião, data. para a gente poder bater aquela prosa legal e daquele jeito que, né, para a gente aprender um pouco mais com ele. Daqui tem muita coisa para sair ainda e a gente conta com isso. Então, Foi eu só o primeiro momento, foi só o primeiro momento. Teremos mais, com certeza. quero te agradecer, Jean Paul, e o Prosa de Prof tá de portas abertas aí para próximas ocasiões. E, sinceramente, você tem a minha admiração, meu carinho. Eu sou um cara muito teu fã, gosto muito de você. E eu, sinceramente, fiz muita questão que você viesse, porque depois que a gente conheceu o trabalho um do outro, Isso. a gente não deixou de manter contato e a gente não perdeu proximidade de jeito nenhum. E aí eu quero que a gente mantenha essa Vai amizade ter. aí pro resto aí da nossa caminhada aí. E para o nosso público, né? Para o seu público, para o público do canal, tem pessoas que a gente passa a vida inteira convivendo e não tem a mesma afinidade que pessoas que trabalharam tão pouco tempo com a gente. E Mas é verdade, você é verdade, é é um verdade. caso desse. Então, assim, era impossível eu não vir, né? Nosso programa era impossível mesmo. A minha admiração por você, tudo que você falou, a recíproca é verdadeira. Gosto muito. A gente não trabalha mais, né, na mesma unidade, né? Mas a gente não perdeu o contato, a gente mantém esse contato. Nas resenhas, sempre que dá, a gente se encontra. E é isso, você está de parabéns pelo programa. Espero vir mais vezes, né? Eu tenho que vir mais vezes, que é isso. É Não, uma já tá convidado conversa já. boa A gente demais, boa só vai demais. Gostei marcar pra e caramba. já, né, agendar o dia. Tá tudo certo, você é parceirão. É nóis. Tudo de bom, cara. Então, galera, já sabe, né? Deixa aquele like aí pro Jean Paul aí, tá? Muita resenha, e tem muito mais ainda. A próxima. Deixa aquele likezinho aí, mais uma vez, deixando o recado. Galera aí de casa, um grande abraço. Até o próximo episódio. Prosa de Prof. Valeu.